Olá, mulheres, aqui é Céri Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o áudio de número 9 e vamos ler o capítulo 3, A Cura das Emoções Feridas, parte 2, do livro Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer. Neste capítulo, veremos os passos por meio dos quais o Espírito Santo nos dirige na cura das emoções feridas. Tornei-me ciente desses passos quando o Espírito Santo levou-me a passar por eles para curar-me das emoções feridas em decorrência dos anos de abusos sofridos em minha infância. Acredito que eles o ajudarão também à medida que você buscar encontrar a vitória sobre seus problemas emocionais e a restauração para seu espírito quebrantado. Passo 1. Encare a verdade. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Se deseja receber a cura emocional, uma das primeiras coisas que você precisa aprender a fazer é encarar a verdade. Você não pode ser liberto enquanto viver negando a realidade. Também não pode fingir que certas coisas negativas não aconteceram com você ou que você não foi influenciado por elas ou reagiu em resposta a elas. Muitas vezes, as pessoas que sofreram abuso ou alguma outra tragédia em suas vidas tentam agir como se isso nunca tivesse acontecido. Por exemplo, suponhamos que uma jovem faça um aborto ou tenha um filho fora do casamento e depois o entregue para adoção. Essa experiência traumática pode fazer com que, posteriormente, ela fique emocionalmente ferida em relação à vida, porque ela desenvolve opiniões e atitudes acerca de si mesma com base em suas ações no passado. Da mesma maneira, uma pessoa que sofreu abuso verbal, físico ou sexual pode desenvolver uma autoimagem negativa sob o conceito errôneo de que, se foi maltratada, deveria haver algo de errado com ela para atrair esse tipo de coisa sobre si mesma, ou que provavelmente deve ter merecido aquilo. Tanto por experiência própria quanto pelas experiências que vivenciei nos meus anos de ministério auxiliando a outros, cheguei à conclusão de que nós, seres humanos, somos especialistas maravilhosos em construir muralhas e em empurrar coisas para cantos escuros, fingindo que elas nunca aconteceram. Durante os 18 anos de minha vida que passei em um ambiente de abuso, eu não tinha outra opção além de encarar o fato do que estava acontecendo comigo enquanto aquilo estava realmente acontecendo. Mas assim que saí daquela situação, passei a agir como se não houvesse nada de errado. Na verdade, vivia duas vidas separadas ao mesmo tempo. Eu nunca dizia a ninguém o que estava se passando na minha vida privada. Porque não queremos trazer coisas como essa à luz? Temos medo de que as pessoas vão pensar, temos medo de ser rejeitados ou de serem incompreendidos, de perder o amor daqueles com quem nos importamos e que podem ter uma opinião diferente sobre nós, se eles realmente conhecessem tudo a nosso respeito. É tão maravilhoso ter Jesus como amigo, porque não precisamos esconder nada dele. Afinal, ele já sabe tudo a nosso respeito de qualquer maneira. Podemos sempre ir até ele e saber que seremos amados e aceitos independentemente do que sofremos ou de como reagimos a isso. Precisamos nos lembrar de que Deus sabe de tudo. A Bíblia diz que Ele conhece até as palavras da nossa boca que ainda não pronunciamos. Salmo 39, 1 a 4. Um dia, nos primeiros momentos da minha caminhada com o Senhor, antes que eu aprendesse que não podia esconder nada dele, enquanto estava orando, comecei a refletir se eu deveria dizer a ele algo que estava em meu coração. Enquanto debatia comigo mesma sobre falar ou não, Deus falou comigo e disse: Joyce, eu sei tudo a seu respeito. Bem, então por que eu tenho de dizê-lo ao Senhor? Perguntei. Você sabe por que temos de dizer ao Senhor o que está acontecendo no nosso coração e na nossa vida? Ele quer que coloquemos essas coisas para fora. Isso faz parte do processo de cura. Se você está tendo problemas na sua vida neste instante, sejam quais forem, encare a verdade e depois reconheça isso diante do Senhor em oração.
Peça ao Espírito Santo para curá-lo e ele começará a direcionar e orientar você no processo de cura. Passo 2. Confesse seus erros. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Creio que haverá um momento para finalmente se compartilhar com alguém aquilo que aconteceu em nossa vida. Existe algo em verbalizarmos essas coisas diante de outra pessoa que faz maravilhas por nós. Contudo, use a sabedoria. Seja cheia do Espírito. Escolha alguém que você sabe que pode confiar. E seja certo de que ao compartilhar seu fardo com alguém, você não o colocará sobre os ombros dessa pessoa. Também não se lance em uma expedição de escavação, tentando cavar velhas mágoas há muito tempo enterradas e esquecidas. Por exemplo, se você sofreu abuso por parte de seu avô há 40 anos e agora sua avó tem 85 anos, não decida procurá-la para contar-lhe o que aconteceu naquela época. Isso não seria sábio. Poderia ajudar você a se livrar do peso, mas o colocaria sobre os ombros de sua avó. É muito importante usar de sabedoria e equilíbrio nessas questões. Se você vai compartilhar seus problemas com alguém, deixe que Deus lhe mostre em quem confiar como confidente. Escolha um crente maduro, alguém que não ficará sobrecarregado ou prejudicado diante das questões que você irá compartilhar, nem usará isso para feri-lo ou para fazer com que você se sinta mal consigo mesmo. Muitas vezes ocorre uma liberação em nós quando finalmente contamos a alguém essas coisas que haviam ficado amontoadas no fundo da nossa vida por anos. Principalmente quando descobrimos que a pessoa com quem compartilhamos essas questões nos ama e nos aceita apesar delas. Quando finalmente desenvolvi a coragem para compartilhar com alguém o que havia acontecido comigo no passado, a verdade é que eu tremia violentamente toda vez que tentava tocar no assunto. Sentia-me como se estivesse tendo um calafrio violento. Era uma reação emocional às coisas que eu havia mantido enterradas dentro de mim por tanto tempo. Eu estava tremendo de medo. Agora, quando falo sobre meu passado, é como se estivesse falando sobre os problemas de outra pessoa. O passado não me incomoda, mas porque fui curada e restaurada. Sei que sou uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Muitas vezes, nas reuniões que fazemos, as pessoas me procuram para compartilhar coisas que lhes aconteceram há 20, 30 ou até 40 ou 50 anos. Elas costumam chorar e soluçar, enquanto a terrível verdade vem à tona. Percebo que muitas delas experimentam uma libertação total quando percebem que podem falar sobre essas coisas dolorosas e ainda assim serem aceitas. Sempre digo a elas: Deus ama e aceita você, e eu amo e aceito você também. O que aconteceu com você no passado não vai fazer nenhuma diferença para os seus amigos cristãos. Passo 3. Admita a verdade para si mesmo. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Salmo 51:6. Deus quer que encaremos a verdade no nosso íntimo e depois que a confessemos da maneira apropriada e para a pessoa certa. Às vezes a pessoa que precisa mais ouvi-la somos nós mesmos. Quando as pessoas me procuram em busca de ajuda nessa área, eu costumo dizer a elas: vá e olhe-se no espelho e confesse o problema a si mesmo. Talvez seu problema seja o fato de que seus pais não o amavam quando você era criança. Talvez você esteja se perguntando: como eu poderia verbalizar ou dizer isso a qualquer outra pessoa? Você pode fazer isso com a ajuda do Espírito Santo dentro de você. Acredito que para avançarmos temos de encarar os fatos. Se é verdade que seus pais não o amavam, você precisa encarar essa realidade de uma vez por todas. Você precisa se olhar no espelho e dizer: meus pais nunca me amaram. Na verdade, eles nunca me amem. Na verdade, talvez eles nunca me amem. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando conseguir alguma coisa que nunca terão. Se você permitiu que o fato de não ter sido amado arruinasse sua vida até agora, não permita que arruine o resto de sua vida. Faça o que Davi fez no Salmo 27:10.
Confesse a si mesmo: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Seja qual for o problema que está incomodando você, encare-o. Considere a hipótese de confessá-lo a um confidente de confiança e depois o admita para si mesmo no seu íntimo. Ouvi falar sobre um médico que, em intervalos regulares, abandonava a prática da medicina e ficava pelas ruas vagando como um mendigo. Quando alguém, depois de muitos anos, finalmente chegou à raiz do problema do médico, descobriu que ele havia passado toda a vida buscando palavras de aprovação e aceitação por parte de seu pai, que sempre o havia rejeitado. Ele havia trabalhado arduamente para se tornar médico, pensando que isso conquistaria a aprovação e a aceitação que buscava. Quando isso não aconteceu, o médico passou a trabalhar ainda mais para construir uma carreira de muito sucesso, pensando que com certeza assim seu pai teria orgulho dele. Ele procurava seu pai a fim de compartilhar com ele suas conquistas e realizações, e tudo que recebia era mais rejeição. Quando nos esforçamos muito e fracassamos, costumamos passar por períodos de esgotamento físico, mental e emocional. Era justamente nesses períodos que o médico se revoltava emocionalmente e abandonava sua carreira médica de sucesso para se tornar um mendigo sem teto. Quando encarou a verdade de que seu pai tinha um problema e era incapaz de demonstrar amor, o médico teve sua saúde mental e emocional restaurada. Passo 4. Receba o perdão e esqueça seu passado. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias 31:34. Não importa qual seja o seu problema ou o quanto você se sente mal consigo mesmo por causa dele. Deus ama você. Em Jesus Cristo, Ele lhe deu uma nova vida. Ele lhe deu uma nova família e novos amigos para amá-lo, aceitá-lo, apreciá-lo e apoiá-lo. Está tudo bem com sua vida e você será bem-sucedido por causa daquele que vive dentro de você e se importa com sua condição. Talvez você tente se orgulhar no espelho, olhar no espelho e confessar: fiz um aborto. Fiz isso, Senhor, e é espantoso entender que posso me colocar aqui e olhar diretamente dentro dos meus olhos. Mas posso fazer isso porque sei que, embora tenha feito esta coisa terrível que é tão errada, tu colocastes os meus pecados tão longe de mim quanto o Oriente está do Ocidente, e não te lembras mais deles. Não importa o que possamos ter feito, precisamos ter uma revelação mais profunda do que Deus quer dizer quando diz: não me lembrarei mais dos seus pecados. A partir do momento em que confessamos nossos pecados e pedimos perdão a Deus, se continuarmos arrastando esses pecados de volta para Ele todas as vezes que o buscarmos em oração, estaremos fazendo lembrar alguma coisa que Ele prometeu esquecer, algo que retirou de nós para tão longe quanto o Oriente está distante do Ocidente. Salmo 103:12. Se você já confessou os seus pecados a Deus e pediu a Deus para perdoá-lo por eles, Ele não apenas os perdoou, mas realmente os esqueceu. Você precisa fazer o mesmo. Pare de se punir por alguma coisa que não existe mais. No próximo áudio, vamos dar continuidade ao capítulo de número 3. Que Deus te abençoe e até lá.